Boa tarde, meu nome é Gleidson. Eu vou estar falando sobre a prova 1 da matéria Eletrônica Básica, ministrada pelo professor Rodrigo na Unifei. Sou aluno de Engenharia Elétrica e vamos lá. Na questão 1, nós temos um circuito simples de um diodo em série com um resistor e uma fonte alternada. A primeira parte da questão pede para a gente descrever o comportamento interno do diodo durante o tempo t0 até o tempo tf. Aqui tem um texto explicando de forma escrita o que eu irei falar sobre o comportamento do diodo e sobre a questão B. Bom, inicialmente eu considerei que o T0 é o ponto inicial e o TF é o ponto final de um ciclo completo da fonte alternada. E durante o tempo T0 até T2 nós temos o semiciclo positivo, onde o diodo vai estar funcionando como um curto-circuito a partir de 0,7 volts, que é a tensão de barreira do diodo de silício. Nesse momento, internamente, o fluxo de portadores majoritários do diodo é intenso, e isso vai fazer com que a região de depressão seja bem pequena, e dessa forma a corrente vai passar facilmente e o diodo vai funcionar como um curto-circuito. A partir do momento T2, a fonte começará a crescer no semiciclo negativo, onde a corrente será negativa, e no diodo ele vai estar polarizado reversamente. Polarizado reversamente, o fluxo de portadores majoritários é muito menor, é quase zero, e a região de depressão é bem maior. Isso vai fazer com que o diodo não conduza, se comporte como isolante, e dessa forma o circuito vai funcionar como corrente aberta. Como podemos ver no gráfico, a partir desse momento ele para de conduzir. A parte B da questão pergunta como que seria se nós aumentássemos a frequência 1 intensamente. Internamente, a resistência do diodo funciona como um capacitor. E pela fórmula do capacitor, nós podemos ver que se aumentarmos significativamente essa frequência, a resistência, que no caso é a reatância capacitiva do diodo, irá tender a zero. Quanto maior a frequência, maior o número da resistência se aproxima de zero. Dessa forma, o diodo vai passar a conduzir mesmo quando ele estiver reversamente polarizado, porque a resistência dele vai ser próxima de zero, ou seja, ele vai funcionar como um curto-circuito, mesmo quando reversamente polarizado, até que os portadores se recombinem. Bom, na questão 2, nós temos um circuito muito parecido com o anterior, em série do diodo com uma fonte de tensão contínua de 4 volts. E nesse pede para a gente esboçar a curva construir o circuito completo do modelo do diodo e para esboçarmos a curva do diodo e traçar a reta do ponto Q. Esse eu fiz na folha. E o seguinte, o diodo completamente, ele vai funcionar como uma resistência e como uma fonte de tensão, que no exercício foi dado para a gente como 0,55. E a corrente que passa por esse diodo vai ser a tensão da fonte dividido pela tensão do resistor. Nesse caso, eu desconsiderei os 12 volts porque o valor vai ser medíocre comparado aos 5K que nós temos aqui do R1. Não vai fazer tanta diferença na corrente final. E a gente tem uma corrente de 0,8 milho. Fazendo o gráfico aqui, esboçando, você tendo o eixo Y como corrente em miliampere e o eixo X como tensão em volts, nós temos variando de 0 a 4 volts e de 0 a 0,8 miliampere. A partir do ponto 0,55, o diodo dispara e começa a conduzir, ou dispara a corrente infinitamente, começa a conduzir como um curto-circuito. O ponto Q ele é dado pelo cruzamento da reta que é traçada do ponto da corrente do circuito até a tensão, essa corrente da fonte tensão, e o cruzamento dele com a curva do diodo. E esse ponto é o ponto Q. E na terceira e última questão, nós temos um projeto, temos que fazer um projeto de um retificador de onda completa em ponte com filtro capacitivo. Queria salientar que para todas as simulações eu usei o programa PSIM e
Nele, nós temos até aqui algumas das simulações que eu fiz. Nele a gente tem a tensão, esse daqui é o retificador já com filtro capacitivo. Nele a gente tem a tensão, indicada a fonte de tensão alternada. Aqui está indicado a frequência e a tensão. Temos os diodos de silício. Aqui temos, como vai pedir na questão, um identificador, um amperímetro e um voltímetro. Esse daqui é uma sonda que vai medir em paralelo. Aqui foi só um teste que eu fiz usando resistor, mas no exercício ele está sem esse resistor aqui. E a mesma coisa nós temos para o R1, que vai estar no centro do nosso retificador de onda completa em ponte. Voltando ao exercício, primeiro ele vai pedir para esboçarmos a forma de onda do resistor central sem o filtro capacitivo. E é o seguinte esquema. Como dito, é o resistor de 10K e nós iremos ter a tensão funcionando somente no semi-eixo positivo e ela irá decair, como nós não temos o filtro. E a cada momento do circuito, um dos diodos estará conduzindo. Dessa forma, nós não teremos um intervalo que um diodo sozinho teria T de tempo. Ele iria passar pelo semi-eixo negativo, ia ter o tempo que ele estaria, né, reversamente polarizado, que ele não iria conduzir, e depois ele voltaria a conduzir novamente. No retificador em ponte, enquanto um diodo não está conduzindo, outro diodo estará conduzindo. Isso vai fazer com que nós não temos esse circuito aberto em momento algum. Esse circuito aberto não, é uma chave aberta em momento algum. Quando colocamos um filtro capacitivo, o capacitor carrega durante o momento em que a tensão de pico chega e ele começa a descarregar. E antes que ele descarregue completamente, o circuito já começa a conduzir novamente. Isso reduz ainda mais essa diferença que a gente tem para a gente ter um circuito completamente retificado. A gente pode ver aqui que o capacitor de 1 micro irá ter uma certa queda de tensão enquanto ele está descarregando, e essa diferença, pelo P-sim a gente consegue traçar duas retas e traçar uma média entre elas. A gente pega da tensão de pico até o momento em que o capacitor começa a carregar novamente, a gente tem a média, a gente pega essa tensão, da tensão de pico, até a tensão onde ele começa a carregar novamente, e faz a média entre elas, essa é a tensão de Ripple. E se nós aumentarmos o capacitor, nós teremos a onda ainda mais retificada e o Ripple irá reduzir, tornando assim cada vez mais retificado a nossa tensão. Esse daqui é o capacitor mais ideal para que dos que a gente tem disponível, para que fique o mais próximo possível de ser retificado. E essa tensão será bem próxima de 8 volts. Ela não terá tempo suficiente, quando a gente mede com o multímetro, a gente não vai ter tempo suficiente para identificar essa queda. Ela vai estar em torno de 7,68 volts. A seguir, nós temos a tensão, a curva de tensão isolada do diodo. Ele, a partir de 0,7, ele irá conduzir, e quando ele estiver reversamente polarizado, ele não irá conduzir. A corrente do diodo acontecerá o mesmo. A corrente passa pelo diodo, cresce, decresce, no ponto em que a tensão começa a fluir negativamente, a tensão e a corrente, pelo circuito, o diodo vai estar reversamente polarizado.